meus amigos? Estamos de volta para o terceiro bloco deste programa Colunas de Luz. E é com muita satisfação que nós vamos, novamente, como sempre fazemos, responder perguntas que nos foram enviadas pelos telespectadores. Aqui tem uma pergunta, o seguinte: Doutor Irã, a obsessão espírita se manifesta em graus diferentes? A resposta, sim. Ela se manifesta em graus diferentes. Inclusive, ela pode começar discretamente, sem que a pessoa perceba, principalmente quando é um espírito inteligente que vai fazer essa obsessão. E começa discretamente, vai piorando, piora com o tempo, a ponto de dominar totalmente o obsediado. Então, vai depender de duas coisas. Primeiro, do tipo do obsessor. Se for um espírito inteligente, um espírito matreiro, um espírito que raciocina mesmo para fazer o mal, ele começa a envolver a pessoa devagar, a ponto de levá-la a fazer coisas absurdas. Pode, inclusive, levar essa pessoa até ao suicídio. Tal é a força dessa obsessão. E como ele quer fazer o mal, o suicídio é o pior mal que a pessoa pode fazer para si mesma. Então, eles têm muito prazer em enviar, sugerir as pessoas a suicidarem. Então, depende do obsessor, essa pergunta, o grau da obsessão. Mas também depende do obsediado. Se a pessoa é uma pessoa correta, é uma pessoa que não esquece das orações, é uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que exerce a caridade, essa pessoa é imune a obsessões. O espírito, às vezes, até tenta, mas não consegue obsediá-lo porque ele está como se estivesse dentro de uma redoma de luz, onde a treva não alcança. Por isso é que, às vezes, nos recomendado muita oração. Às vezes não, sempre é recomendado muita oração. O próprio Jesus, nos evangelhos, disse: orai e vigiai, porque o leão ruge à sua volta. Esse leão que ruge é o obsessor. É o espírito do mal que está aí rodeando todo mundo, sugerindo maldades, induzindo a pessoa a cometer erros, sugerindo vingança, principalmente, sugerindo até o suicídio. Então, é um caso que a gente responde com muita segurança. Existe, sim, graus diferentes de obsessões. Principalmente se depende do obsessor, se é um espírito inteligente, mal, mas inteligente, e depende do obsediado, que é uma pessoa que não vigia, que não ora, uma pessoa descuidada e que às vezes envereda para o lado do mal. Outra pergunta. A obsessão pode acontecer sem que a pessoa seja médium? Sim, pode. Logicamente, nos médiums, principalmente os médiums que não educam a sua mediunidade, que não reconhece que é médium e não trabalha para melhorar essa mediunidade com estudo, com caridade,
com exercício mesmo da própria mediunidade, essas pessoas, o médium é mais sujeito à obsessão, sem dúvida. Mas qualquer pessoa pode ser obsediado. Pode pessoa que não tem nenhuma mediunidade, que nem sabe o que é espiritismo, pode ser obsediado. Então é preciso que todos nós, médiuns ou não, nós tenhamos que obter o conhecimento, principalmente o conhecimento evangélico, o conhecimento dos evangelhos, para que nós combatemos os nossos defeitos morais, principalmente. Porque esses defeitos morais são os que mais atraem espíritos ruins, espíritos obsessores, sendo você médium ou não. Então é importante, minha gente, o conhecimento, o estudo. Não precisa ser o estudo do espiritismo, não. O estudo do evangelho, em qualquer religião. Toda religião é boa. Nós temos a religião que precisamos ter. Nesta encarnação, eu estou espírita. Na próxima, eu posso até ser outra. Eu posso ser budista, sei lá. Eu vou ter a religião que vai fazer com que eu evolua mais. Posso voltar até dentro do espiritismo de novo, para mim ter trabalhos maiores do que eu faço hoje. Mas é importante a evolução. E por isso é que o conhecimento é muito importante. Mas também, além do conhecimento, nós não podemos esquecer das orações, da prece. E aqui, você que é espírita, não se esqueça da prece, do culto no lar, onde você pode fazer toda semana. Fazer o culto no lar, eu vou explicar rapidamente, porque nosso tempo é curto, mas o culto no lar é o seguinte: primeiro, você marca um dia da semana para fazer esse culto e um horário. Então você escolhe o dia de semana, por exemplo, quinta-feira, e um horário, às 19 horas. E cumpra esse horário todo dia, toda quinta-feira, às 19 horas. Sente na mesa da sua casa, lê o Evangelho ou lê uma leitura religiosa da sua religião mesmo, se você não é espírita, se você for espírita, use algum livro espírita para leitura. Lê ali durante 5 minutos, no máximo 3 minutos. Faça uma explanação. Geralmente, chame para essa reunião pessoas da sua família. No início elas podem ficar assim, mas depois elas vão gostar dessa reunião, que é uma reunião de meia hora só. Culto no lar não deve passar de meia hora. Então você faz uma leitura, comenta essa leitura, pergunta se alguém dos participantes quer também fazer algum comentário. Não transforme essa reunião em discutir assuntos de família, nem assuntos de política, nem outros assuntos, não. Discuta o Evangelho ou a leitura que você leu. Depois disso, faça uma fluidificação da água. E depois faça uma prece final, faz uma prece inicial e faz uma prece final. E depois dessa prece, todos bebam a água fluidificada que foi fluidificada durante a reunião. Então, é uma reuniãozinha de 30 minutos. Uns 5 minutos para ler o Evangelho, uns 20 minutos para explanação dessa parte que foi lida, seja do Evangelho ou de um outro livro construtivo, se for espírita, de um livro espírita.
Eu gosto muito de usar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na minha casa, mas você pode usar qualquer livro espírita. Depois de discussão desse livro espírita, você pede a fluidificação da água, que tem ali um copo, meio copo de água na frente de cada participante. Depois faz a prece final e encerra a reunião. Você está atraindo luz para a sua casa, atraindo luz para cada um dos componentes dessa reunião, atraindo luz para a sua rua, atraindo luz para o seu bairro. Então é importante, meus irmãos, a gente ter o costume da prece, da oração. E assim, meus amigos, nós encerramos mais este programa, Colunas de Luz, desejando a todos muita luz, muita paz, e que Deus possa nos abençoar sempre, enriquecendo os nossos conhecimentos e principalmente enriquecendo a nossa bondade. Assim seja, graças a Deus. Até o próximo programa.